Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. So that's why it's for us so important that you know that there is a monastery in a small part of the world, in Portugal, in Évora, where there is a monastery where the sisters think of you every day and pray for you every day. A irmã Maria Justa Crucem, que acabámos de escutar, é holandesa, tem 52 anos e é a madre superiora de um mosteiro num pequeno lugar em Portugal. Esse pequeno lugar é Évora. E o mosteiro de que fala já foi a casa dos monges cartuchos, mas hoje é o lugar onde vivem 11 irmãs. A madre holandesa é uma delas. Os dias destas religiosas de clausura são marcados pelo silêncio, trabalho e oração. Mas há uma particularidade. E é por isto que trazemos aqui esta história. É que neste mosteiro, estas religiosas que pertencem ao Instituto das Servas do Senhor e da Virgem de Matará têm como intenção particular rezar pela Igreja que sofre, rezar pelos cristãos perseguidos no mundo. E fazem-no em ligação estreita, Catarina, com a missão da Fundação AIS. É isso mesmo, Paulo, e é para nós uma grande alegria, não é? Saber que temos em Portugal um mosteiro em que as irmãs têm por missão rezar diariamente pelos cristãos perseguidos e isto fazem-no em ligação estreita também com a nossa missão, com a Fundação AIS. Portanto, já seria extraordinário, Paulo, se houvesse um mosteiro em qualquer país do mundo que rezasse diariamente por este tema, por esta intenção em particular, mas saber que existe aqui, em Portugal, muito próximo de nós, então, este mosteiro deixa-nos de facto muito felizes, Paulo. Muito bem. Daqui a pouco já iremos falar destas irmãs, já iremos conhecer em detalhe como é que elas vivem, o que fazem, como rezam e por que rezam pelos cristãos perseguidos no mundo. Mas antes disso temos outras histórias e notícias que estão a marcar a atualidade. E uma dessas notícias leva-nos agora até ao Chile, para assinalar a reabertura ao culto de uma igreja, uma das principais igrejas da capital chilena, que foi destruída por um incêndio. Um incêndio que foi apenas um dos muitos atos de violência que a igreja de La Asunción sofreu, Catarina, nos últimos anos. É verdade, Paulo, e portanto tudo começou em novembro de 2019, durante os protestos sociais que aconteceram neste país e que atingiram algumas das principais cidades do Chile. Portanto, e no dia 8 então, de novembro, vários indivíduos encapuçados saquearam a igreja de La Asunción, que é um dos templos mais importantes e mais antigos da capital chilena, porque foi construído depois na metade do século XIX, e na ocasião, Paulo, foram levadas ou foram destruídas obras de arte, as imagens que estavam na própria igreja, as imagens religiosas, os confessionários e até os bancos da igreja foram depois utilizados mais tarde para improvisar barricadas nas ruas da capital chilena, Paulo. De facto, é incrível. Mas isto foi em 2019, porque um ano depois um incêndio criminoso acabaria por destruir praticamente toda a igreja. É verdade, Paulo, isso depois já foi então a 18 de outubro de 2020 e então houve um incêndio criminoso, ou seja, foi fogo posto nesta igreja, que destruiu então esta igreja de La Asunción em apenas 10 minutos, Paulo. Foi de facto dramático, um momento dramático. A torre com a cruz e o sino caíram, o teto desabou, o altar ficou destruído, portanto ficaram praticamente, Paulo, depois de todo este incêndio, apenas salvaram praticamente as próprias paredes, a própria estrutura da igreja. O incêndio levou também consigo, claro, a memória de milhares de católicos, mas não destruiu a sua fé. E por isso esta é simultaneamente uma história triste, é evidente, mas também uma história de resiliência. Sem dúvida, Paulo, porque a comunidade cristã, a comunidade católica que vivia e que acompanhava o dia-a-dia desta igreja acabou por não desistir, por não baixar os braços e juntou-se desde o primeiro momento com este objetivo claro de reconstruir, então fazer a requalificação de todo o edifício. Isso aconteceu, foi em 5 anos então que a igreja foi reconstruída e nós, Paulo, Fundação AIS, também tivemos um papel importante, uma vez que também as obras de reabilitação da igreja foram apoiadas pela Fundação AIS, Paulo. Bem, obras que, importa sublinhar isso, que no fundo significaram a reconstrução quase praticamente da igreja. Sim, sem dúvida, Paulo. De facto é isso. Podemos dizer que esta é sem dúvida uma igreja nova, não é? Porque praticamente nada foi recuperado
recuperado do que existia do edifício velho. No entanto, até como memória do que aconteceu, como memória deste crime de fogo posto que aconteceu, algumas peças deste edifício foram restauradas, como por exemplo o sino ou o crucifixo foi recuperado e que estão neste momento em exposição também para memória futura, claro. Muito bem. Obras que só se puderam realizar porque houve, como a Catarina já referiu, também a mobilização de, podemos dizer, de centenas de benfeitores. É verdade, Paulo, isso também nos enche de alegria, não é? Porque é muito bom percebermos que tantas vezes, em tantas situações, há pessoas que decidiram que é preciso fazer alguma coisa, que decidiram então arregaçar as mangas e pôr as mãos à obra e fazer alguma coisa, porque a Igreja de facto não podia ficar daquela forma como estava, portanto quase praticamente uma ruína no meio da própria cidade, da capital. E por isso este novo edifício, Paulo, esta recuperação deste edifício é também uma resposta da comunidade cristã àqueles, não é? Todos aqueles que se juntaram e que quiseram recuperar este edifício e voltar a dar vida a este mesmo edifício, Paulo. Muito bem. A igreja foi reconstruída e reabriu ao culto há sensivelmente 2 semanas, a 25 de maio. Mas é preciso, de facto, não esquecer esses momentos de extrema violência de que falámos aqui. Regressemos então ao primeiro ataque. Foi no dia 8 de novembro de 2019. Vamos reconstituir agora tudo o que aconteceu, quase minuto a minuto, com a ajuda do padre Pedro Narbona, que é o pároco de La Asunción. Había ya conato entre los carabineros y la gente. Y de repente se junta una gran masa y empieza allí lo fuerte. Viene un grupo, se para frente a la iglesia y empieza a tirar piedras a la imagen de la Virgen, una Virgen que estaba arriba, hasta que la descabezan. Y de ahí empiezan en el portón de la iglesia a empujar. Y aquí estábamos tratando de hacer presión porque de afuera nos estaban golpeando y tratando de pasar para acá. Y de repente sentimos por detrás de nosotros un ruido acá. Entonces venimos y nos encontramos aquí que la gente estaba entrando por las puertas de acá. Digamos, hasta por aquí llegué, porque después estaba rodeado de la gente. Por favor, no saquen esto, no lo destrocen, que no es mío, o sea, es de gente que viene acá a encontrar paz, a rezar, a estar un rato aquí con el Señor. ¿Sí? Por favor, no lo destruyan. Es un lugar de tranquilidad, un lugar de oración. A mí se me quedaron tres imágenes muy fuertes, ¿no? Una que era como un grupo que estaba destruyendo todo lo que se podía destruir, imágenes. El otro grupo sacaba muebles o sacaba todo lo que podía servir de barricada o para fuego afuera. Y los otros estaban ahí con estos tarros de spray escribiendo, ¿no? Aquí esta frase que es bastante fuerte, ¿no? Que es como Dios no existe, ustedes sobran. Entonces, pega fuerte. Le prendieron fuego a estas cosas afuera en el patio, ¿no? Y esto es lo que se alcanzó a sacar de estas informaciones matrimoniales. Pero esto es como impactante porque
Ellos lo vieron solo como material combustible, digamos. Yo invito a todos los que han podido participar de este momento testimonial a participar en la reconstrucción, ¿no? Y en la rehabilitación de este lugar, que es la casa común, la casa donde se reúne la comunidad cristiana. Por estes dias, a Fundação AIS está a fazer chegar à casa de milhares de portugueses um boletim sobre as irmãs, sobre as religiosas, as mulheres consagradas, que são rostos de ternura e de esperança neste nosso mundo tão marcado por guerras, por violência e por sofrimento. Falar das irmãs é falar muitas vezes das únicas pessoas que são sinal de esperança em lugares onde tudo falta, em lugares onde vivem os esquecidos, os abandonados da sociedade. É verdade, Paulo. E como nós dizemos tantas vezes na Fundação AIS, de facto as irmãs, as religiosas, são sem dúvida aquele sinal da ternura de Deus, são sinal de esperança onde quer que elas estejam. E de facto, como o Paulo disse, é muito comum nós encontrarmos irmãs em sítios onde mais ninguém quer estar, onde mais ninguém está, portanto, naqueles lugares mais esquecidos da nossa sociedade. Portanto, estão normalmente presentes nas periferias, nos lugares onde as pessoas são muito frágeis, onde há muita fragilidade, portanto, junto dos mais abandonados, junto dos mais necessitados, e por isso dizemos, de facto, Paulo, que estas irmãs, estas religiosas, estão tantas vezes em sítios onde mais ninguém quer ir ou quer estar, não é? Exatamente. E isso torna ainda mais relevante toda a ajuda que a Fundação AIS dá ao trabalho, dá à própria existência, à própria sobrevivência das irmãs. Sem dúvida, Paulo, e de facto, ao todo são cerca de 20 mil as irmãs que a Fundação AIS apoia anualmente, não é? E estas irmãs realizam trabalhos extraordinários, porque, como dissemos há pouco, elas estão presentes em sítios onde normalmente, em localidades onde normalmente há desespero, onde não há esperança, onde há sofrimento, que pode ser desde orfanatos a prisões, pode ser desde hospitais a campos de deslocados, ou nos bairros mais humildes e mais pobres das cidades, portanto, vivem ao lado e ajudam as vítimas do terrorismo ou vítimas das redes criminosas de tráfico humano. Portanto, em todos estes lugares, Paulo, é sempre possível então encontrar algumas destas mulheres extraordinárias que estão junto a esta população e que as ajudam a sobreviver e ultrapassar as dificuldades do dia-a-dia. Muito bem. Como já dissemos, isto de facto torna tudo ainda mais relevante, toda a ajuda que a Fundação AIS consegue canalizar para as irmãs, permitindo com isso que elas realizem este seu trabalho, permitindo muitas vezes também a própria sobrevivência das irmãs no dia-a-dia. Sim, Paulo, e é mesmo isso que nós estamos a falar, da própria sobrevivência destas irmãs no dia-a-dia. Eu há pouco disse que a Fundação AIS apoia cerca de 20 mil irmãs em todo o mundo. Isto é o mesmo dizer, Paulo, que uma em cada 30 irmãs de todo o mundo são apoiadas pela Fundação AIS. Diretamente, sim. Uhum. Muito bem. São cerca então de 20 mil em todo o mundo, em todos os continentes, e eu atrevo-me até a dizer que em todos os países. E um desses países é o Burkina Faso. Por lá, na arquidiocese de Bodô de Olaço, vamos encontrar a irmã Eugénie Zombara. Ela vai fazer-nos de Cicerone. A Casa das Irmãs é uma casa cheia de energia, que tem sempre as portas abertas, graças também à ajuda dos benfeitores da AIS, aqui de Portugal e também um pouco por todo o mundo. Vous êtes au noviciat des Sœurs de l'Annonciation de Bobo de Olaço. Estamos no noviciado das Irmãs da Anunciação de Bobo de Olaço. Temos uma casa de formação, com uma parte para as noviças e outra para as postulantes, mas tudo dentro da mesma casa, separado apenas pelas diferentes atividades. Este ano temos 5 irmãs formadoras, 11 noviças e 8 postulantes, 9 noviças do segundo ano e 2 noviças do primeiro ano. No noviciado temos uma mestra das noviças, temos uma irmã enfermeira que se ocupa da saúde dos habitantes das aldeias vizinhas, uma irmã que se ocupa do economato, que trata da nossa alimentação, uma irmã mestra das postulantes. São estas as atividades da nossa casa.
Esta casa contribui também um pouco para a nossa própria subsistência, para a nossa própria formação. Fazemos criação de animais, costura, temos um computador que permite que as noviças aprendam a escrever textos. Estamos muito contentes. Aproveitamos a vossa visita para agradecer a todos os benfeitores da vossa associação, pois graças a ele nós podemos participar em sessões de formação do nosso noviciado, permitindo-nos também fazer cursos na nossa casa, convidando por vezes outras irmãs de fora para podermos participar na formação. Foi a irmã Eugénie, que está no Burkina Faso e que é uma das cerca de 20 mil religiosas que a Fundação AIS apoia diretamente em todo o mundo. Isto leva-nos a recordar que é possível contribuir para a subsistência destas irmãs que, importa também sublinhar isso, vivem apenas da caridade. Sim, Paulo, e é muito importante nós sublinharmos esse ponto, que estas irmãs vivem apenas da caridade. Portanto, estas mulheres consagradas, estas religiosas, vivem da caridade e por isso, Paulo, aproveito para lançar um desafio a quem está a ver-nos lá em casa, para apoiar exatamente uma destas irmãs, poder ajudar estas religiosas, como a irmã Eugénie, que nós acabámos de ver e que nos falou desde o Burkina Faso, Paulo. E por isso, o desafio que eu lanço a quem nos está a ver lá em casa, Paulo, é que, se puderem, que entrem em contacto connosco, para o nosso telefone, através das nossas redes sociais, através do site da Fundação e apoiem uma religiosa. E eu digo, Paulo, para ficarmos com um número que é apenas 25 euros por mês, é possível ajudar então a sobrevivência de uma destas religiosas, Paulo. Muito bem, isto é uma informação de facto importante. Com 25 euros é possível assegurar então a subsistência de uma irmã durante o mês. É isto, assim? É isso mesmo, Paulo. Portanto, 25 euros dá para apoiar ou assegurar a sobrevivência, a subsistência de uma religiosa, de uma irmã durante o mês. E é a certeza, Paulo, que estamos a apoiar alguém que está de facto de corpo e alma, não é? Ao serviço dos outros, ao serviço da comunidade, ao serviço daqueles mais pobres, dos mais pobres. Podem estar, muitas vezes estão em lugares perigosos, muitas vezes estas irmãs estão em lugares que arriscam a sua própria vida no dia-a-dia e nós, mesmo estando aqui longe, estando aqui no nosso conforto da Europa, podemos de facto ajudar e podemos apadrinhar este trabalho fundamental que as irmãs fazem então um pouco por todo o mundo, nestes lugares mais difíceis do mundo, claro. Exatamente. Obrigado, Catarina. Há pouco referimos que as irmãs estão normalmente nos lugares mais pobres, nas periferias mais humildes da sociedade, onde são, então, sinal da ternura de Deus. Mas, por vezes, também estão no meio de conflitos, no meio de guerras, de violência. E em todos esses lugares elas são sempre, como a Catarina também referiu, mulheres extraordinárias. Vamos agora até ao Líbano. Vamos até setembro de 2024. O norte do país, do Líbano, estava a ser então alvo de bombardeamentos por Israel, que visava as posições do grupo jihadista Hezbollah. As irmãs de Nossa Senhora do Bom Socorro, presentes em Jabolé, estavam mais ativas do que nunca perante uma vaga de refugiados, de pessoas em fuga, na sua maioria até muçulmanos. Elas abriram as portas de casa do seu convento e o canal de TV, o Rome Report, fez então uma reportagem em que escutou a madre Joseline Joumá, a superiora da congregação. Vamos agora recuperar esse trabalho. In Lebanon, a country currently torn by violence, a group of religious sisters are bringing hope and help. The Sisters of Our Lady of Good Help, located in Jaboulay, northern Bekaa, Lebanon, are a group of sisters from the Melkite Greek Catholic Church. Though the convent only consists of 15 sisters, these sisters are making an impact through their help of the suffering Muslim people in Lebanon. Currently, northern Lebanon experiences intense bombings. These acts of violence result in displacing hundreds of refugees. Most of these refugees are Shia Muslims, left with no home or resources. However, the sisters provide a hopeful solution, welcoming more than 800 refugees into their convent's grounds. Mother Jocelyn Juma, the Superior General of the congregation, explained the situation to charity organization Aid to the Church in Need. Depuis la première nuit du bombardement du 23 septembre, les raids ont été très forts aux alentours de notre monastère et dans la nuit, des dizaines de personnes ont accouru pour se réfugier dans l'enceinte de notre monastère.
il faut dire que tout notre entourage est musulman et que notre mission est tellement bien vue et respectée dans la région que la plupart des gens ont voulu trouver la sécurité sous la croix de notre clocher. The sisters provide shelter, food, and daily supplies to the refugees. Also, the sisters have a school and orphanage on the grounds. Despite religious differences, the sisters welcome all people in need. Car la grâce de Dieu aidant, nous expérimentons que l'union fait la force. Et c'est de tout cœur que nous nous mettons au service de nos frères en humanité. Nous avons certainement gardé intactes les heures de prière, et donc ces heures de prière à la chapelle sont le temps fort où nous prions en commun pour la paix, mais aussi où nous puisons chacune la force d'accomplir chaque jour notre mission avec patience, avec amour et avec humilité, parce qu'en définitive, c'est notre principale évangélisation. Through their help, the sisters' mission is to witness God's love and mercy to the refugees and to show them that God will be their protector from fear. Foi a amada Joseline do Líbano, um exemplo de mulheres extraordinárias que são apoiadas pela Fundação AIS. E agora vamos ao número desta semana. Em todos os programas nós queremos trazer aqui um número que representa algo de importante na vida da Igreja, na vida de todos nós, mas também no trabalho e na missão da AIS. E o número de hoje é 295. São 295 milhões de pessoas que estão em emergência alimentar e que vivem em 53 países do mundo. São 295 milhões de pessoas que, Catarina, passam fome. É isso mesmo, Paulo, que passam fome. E António Guterres, que é o secretário-geral da ONU, disse agora, quando foram conhecidos então este relatório e foi conhecido este número, estes 295 milhões de pessoas que estão em emergência militar, que representam então uma falha da humanidade e que a fome, e disse também que a fome em pleno século XXI é indefensável. E importa sublinhar isto, destes 295 milhões de pessoas, muitos são crianças. Sim, Paulo, neste relatório que foi então agora divulgado e que reúne então informações do Programa Alimentar, o Programa Mundial Alimentar da ONU e também de outras organizações não governamentais. Portanto, destes 295 milhões de pessoas, há 38 milhões de crianças, então, que passam fome, e estas crianças têm menos de 5 anos, Paulo, e, portanto, que estão em zonas particularmente sensíveis, porque são lugares de guerra, e podemos todos lembrar da faixa de Gaza, podemos nos lembrar do Mali, do Sudão, ou até também do Iémen, Paulo. Portanto, as guerras são, de facto, o principal responsável, digamos assim, por esta multidão de famintos, de pessoas que não têm o suficiente para comer todos os dias. Sim, sem dúvida. De facto, as guerras são seguramente o principal fator que leva a ou uma das principais causas que leva a este número tão grande de pessoas com emergência alimentar. Mas há também, que devemos considerar também outros fatores, Paulo. Por exemplo, os eventos climatéricos extremos que temos assistido nos últimos tempos e que também causam crises alimentares e que têm atingido populações principalmente no sul da Ásia, mas também várias regiões da África, como por exemplo desde o norte, desde a região do Sahel até ao sul, até Moçambique, por exemplo. Exatamente, até Moçambique. Bom, estamos a falar então também em fome em África. Ainda recentemente a irmã Maria do Céu Costa, que é uma missionária franciscana que está em Angola há mais de 25 anos, ela falou para o nosso programa e denunciou que as coisas não estão bem neste país, que há fome e que se vêem mesmo muitas pessoas a vasculhar todos os dias no caixote do lixo à procura de comida. Vamos recuperar essa afirmação. Quanto à vida social e política, as coisas não estão muito bem em Angola, existe muita fome, os preços dos produtos estão elevados, e o governo está preocupado na agricultura, mas ainda é muito deficiente e os preços estão muito elevados e mesmo as pessoas que trabalham na agricultura no interior não têm condições para fazer chegar os produtos à cidade porque as vias de comunicação não estão boas, ruas esburacadas, tudo aquilo que nós sabemos.
E a ver-se muita gente nos contentores, a procurar coisas no contentor para ver se encontram alguma coisa para comer, outros à procura de garrafas, outros à procura de metais, a ver se conseguem alguma coisinha, algum dinheirinho para comprar pelo menos alguma comida para eles. Foi a irmã Maria do Céu Costa, uma missionária franciscana portuguesa que está há mais de 25 anos em Angola a denunciar a situação de pobreza extrema, de fome mesmo, em que vivem muitas pessoas neste país africano. E de Angola vamos agora até terras da China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele dá-nos sempre uma notícia ou conta-nos uma história relevante da vida da Igreja nesta região do globo. O passado dia 13 de maio foi também dedicado a Nossa Senhora de Fátima aqui em Macau. Logo pela manhã, o bispo Dom Stephen Lee celebrou missa bem cedo para alguns fiéis que quiseram logo prestar a sua devoção a Nossa Senhora de Fátima, fiéis esses que depois à tarde também se juntaram ao bispo de Macau para uma outra Eucaristia, desta vez já com muito mais fiéis, e acompanhar a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Enquanto que a missa da manhã foi celebrada na igreja da Sé Catedral, à tarde a Eucaristia teve lugar na igreja de São Domingos, de onde partiu a imagem de Nossa Senhora de Fátima a caminho da Ermida da Penha, ou seja, o ponto geográfico mais alto da Península de Macau. Em procissão foram assim muitos os fiéis, largas centenas, que se dirigiram para a Igreja de Nossa Senhora da Penha, uma igreja que, como o próprio nome indica, é dedicada a Nossa Senhora da Penha, a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, e que todos os anos, no dia 13 de maio, recebe a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Ali, na Ermida da Penha, o bispo elevou o ostensório com o Santíssimo Sacramento, ou com a hóstia consagrada, como quiserem, e foi então dali que, dirigindo-se para a cidade de Macau, abençoou a cidade e toda a sua população. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos escutar o responsável pelo novo secretariado da AIS no Peru, o país onde o Papa foi missionário durante vários anos, mas vamos também falar de uma fantástica iniciativa que vai ter lugar no Patriarcado de Lisboa, neste sábado, em apoio aos cristãos em Gaza, na Terra Santa, e vamos falar sobre as irmãs de clausura que vivem no antigo mosteiro de Cartucha, em Évora, e que rezam todos os dias pelos cristãos perseguidos no mundo. Só para escutar a mensagem da Madre Superiora holandesa Maria Schuster Cruchem, vale a pena ficar aí desse lado. Nós voltamos daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo
con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, enfrentam o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. ب 7 نيسان 2014 انقتل ابونا فرانس على ايد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم.
كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص، كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. Na semana passada escutámos aqui Luís Vildoso, que é responsável de projetos da Fundação AES para a América Latina, a recordar-nos a ligação estreita que houve entre a instituição, a AES, e o bispo Robert Francis Prevost, que é o atual Papa Leão XIV, quando este liderava então as dioceses de Chiclayo e de Callao, no Peru. E voltamos hoje a falar disto porque o Peru se tornou, entretanto, um secretariado da AES, tal como acontece em 24 países, um dos quais é, Catarina, aqui, Portugal. É isso mesmo, Paulo. De facto, agora também a Fundação AES também está presente no Peru, com a abertura então de um escritório em Lima, a capital do Peru, e este, Paulo, foi um passo importante, porque para se aumentar a eficácia com que do nosso trabalho, a eficácia de todas aquelas, com a eficácia de conseguir articular melhor, não é? Todo o trabalho e esta vontade que quem tem de ajudar a Igreja, não só no seu país, mas também ajudar, portanto, juntar toda esta vontade que a comunidade cristã aqui no Peru tem em ajudar a Igreja que sofre em tantos países. Exatamente. Bom, mas é também, claro, um sinal do crescimento, óbvio, da Fundação AES, e também de um maior empenhamento, digamos assim, das pessoas na vida da própria Igreja. Claro que sim, Paulo, é o que falava agora há pouco, não é? Portanto, a abertura deste escritório, no fundo, é o resultado deste empenhamento dos fiéis, portanto, dos cristãos peruanos, que querem ajudar não só a sua Igreja no seu país, porque é uma Igreja também pobre, que precisa de muita ajuda, mas também apoiar a Igreja Universal através, então, da Fundação AES e ajudar esta Igreja Universal em tantos países do mundo, Paulo, não é? Muito bem, vamos agora, então, ao encontro de Juan Pablo de la Guerra. Ele é o responsável pela coordenação, então, do novo secretariado da Fundação AES no Peru. Vamos escutá-lo a explicar que agora, então, com a presença da AES, será mais fácil para os cristãos peruanos colaborarem também na missão universal da ajuda à Igreja que sofre. Nosotros ayudamos en distintos proyectos, como por ejemplo son la formación de misioneros, el mantener algunas monjas de clausura, el darles posibilidades de movilidad
a religiosos y a religiosas, como pueden ser de repente una embarcación, de repente puede ser una camioneta o en algunos casos un caballo o un burro por la dificultad de la región, digamos, necesitan eso para movilizarse. Y así tenemos muchos proyectos también de formación de catequistas, de material para la evangelización. Y cuando una persona se nos acerca y nos dice yo quisiera ayudar en estos proyectos, hay distintas maneras. La primera y más importante es poder aportar dinero, porque con este dinero se financian todas esas cosas. Pero también si alguien quisiera donar su tiempo siendo voluntario, también se puede hacer. Lo que suele hacer ACN es ir a las parroquias, conocer a las personas, dar a conocer la misión que tiene ACN y así poco a poco la gente se va informando y luego se va sumando a rezar por nuestro trabajo o también a aportar. Y para poder lograr esta misión en el Perú, lo que necesitamos es muchas manos, muchas personas que nos ayuden a difundir también esta misión. Foi o Juan Pablo de la Guerra, no Peru, e começámos o programa, recordo, a escutar uma irmã holandesa que está em Évora, num convento em que todos os dias se reza pelos cristãos perseguidos, se reza pela igreja que sofre e se reza com a Fundação AIS. Este é, Catarina, ao que parece mesmo um caso único no mundo. Sim, Paulo, é verdade. De facto, estas irmãs, estas religiosas que vivem então no Mosteiro da Cartucha, em Évora, pertencem ao Instituto das Servas do Senhor e da Virgem do Matará e têm então como intenção particular neste mosteiro rezar então pela Igreja que sofre, pelos cristãos perseguidos no mundo. E fazem como o Paulo acabou de dizer, então com uma ligação muito estreita com a própria missão da Fundação AIS, não é? Esta congregação tem mais de 20 mosteiros em todo o mundo e cada um tem uma intenção particular de oração. Sim, é isso mesmo. E a superiora, a Madre Superiora, explicou-nos isso mesmo, Paulo, quando estivemos a falar com ela. Portanto, é o que acontece em todos os países onde eles estão presentes, cada mosteiro tem a sua intenção. Por exemplo, ela falou-nos que no mosteiro da Argentina as irmãs têm por intenção rezar diariamente pela paz no mundo. Noutros rezam, por exemplo, pelas famílias. E aqui em Évora, em Portugal, então, esta intenção destas irmãs deste mosteiro é rezar então pelos cristãos perseguidos e isso é sem dúvida extraordinário, é fantástico para nós, Fundação AIS, que estas irmãs estão desta forma tão intimamente ligada com a nossa missão enquanto Fundação AIS, não é? Bom, este mosteiro tem atualmente 11 religiosas de vários países, de várias nacionalidades, desde o Brasil, a Holanda, a Argentina, a Ucrânia e o Chile. E quanto a idades, como é que é? Bom, Paulo, quanto a idades, temos a irmã mais idosa, tem 76 anos e é brasileira, e depois temos a mais nova, que é ucraniana e que tem apenas 29 anos de idade, Paulo. Muito bem. Como a Catarina disse, nós estivemos no mosteiro, em Évora, e temos um depoimento da Madre Superiora, de que escutámos, aliás, uma pequena parte logo no arranque do programa, e temos uma entrevista também com uma das irmãs, entrevista que iremos emitir ao longo das próximas semanas. Hoje vamos então focar-nos no depoimento da Madre Superiora. Mas antes disso, importa dizer que as irmãs rezam pelos cristãos perseguidos, mas como? Rezam todos os dias por todos os cristãos perseguidos em todos os países do mundo? Como é que isso funciona, digamos? Bom, Paulo, todas elas rezam então pelos cristãos perseguidos, mas têm de facto uma atenção especial por determinados países, pelo que se passa com os cristãos em determinados países. No fundo, Paulo, o que elas fazem é focar a sua atenção, a sua oração, mais naqueles países onde há um maior número de cristãos perseguidos, onde há mais problemas, onde os cristãos vivem de facto esta perseguição no dia-a-dia. Por exemplo, a Madre Superiora disse-nos que diariamente reza pelos cristãos que vivem na Nicarágua, mas também na Líbia. Depois outras irmãs rezam por outros países, como por exemplo o Iraque, a Síria, ou também até a Nigéria, rezam aqui então neste mosteiro, Paulo. Muito bem. Agora que já sabemos o essencial, digamos assim, sobre estas irmãs que vivem então no antigo mosteiro da Cartucha em Évora, vamos escutar a primeira parte da mensagem da Madre Superiora, a holandesa Maria Schuster Cruchem, de 52 anos, e que reza todos os dias pelos cristãos perseguidos no mundo, mas com uma atenção especial, no caso dela, pelos que vivem então na Líbia e na Nicarágua. E sempre em sintonia com a Fundação AIS. Uma mensagem em que a Madre Maria se vai dirigir diretamente a todos os cristãos perseguidos no mundo. So my name is Sister Maria Schuster Cruchem, which means Mary at the foot of the cross. I'm Dutch. I'm trying to speak my best English possible. I'm
part of the Institute of the Service of the Lord and the Virgin of Matara, which is a missionary institute, so we are like all over the world. And every monastery of our institute, we have like more than 20 monasteries also over the whole world. And every monastery of our institute has a particular intention to pray for. For example, in Argentina, they pray for peace in the world. We have a monastery that prays for the families. And this particular monastery has as an intention to pray for the persecuted Christians, and also that every Christian has the spirit of a martyr. And that's why we feel so united with you. You live in a situation of persecution, you suffer because of your faith, and we are here to help you, to support you in the way we can, and that is by our prayers. And that's also why we feel always united with the work of the Foundation of Aid in Church in Need, because they also help you in different ways, also with prayer and with financial help and projects, and we try to stay in contact with them, also to know where the most difficulties are, the parts that need more our prayers. And one way we pray for you is we study the reports that the Foundation of Aid to the Church in Need makes. We study them, and we make a list of the most persecuted countries, and we divide them among the sisters. So every sister has a few countries that she prays for especially. Of course, we all pray for all the persecuted Christians, but these are like we pay special attention to. For example, I have on my list, I have Nicaragua and Libya. So I'll pray especially for you who live there. And so we divide these countries. We try to stay in touch with the news also, the things that the news that comes from your countries, to know like what your special needs are. And we know that we cannot do anything else than pray, but also we know the importance of prayer. And we know also that you know how important prayer is, and that you feel also strengthened by the prayer of other people. So that's why it's for us so important that you know that there is a monastery in a small part of the world, in Portugal, in Évora, where there is a monastery where the sisters think of you every day and pray for you every day. Depois deste testemunho poderoso desta madre que, juntamente com mais 10 religiosas, reza todos os dias pelos cristãos perseguidos no mundo, no antigo convento da Cartucha, em Évora, vamos agora recordar que está quase aí a caminhada missionária jubilar, organizada pelo Patriarcado de Lisboa e que vai realizar-se já neste sábado, dia 14 de junho, uma caminhada que terá como propósito a recolha de fundos para os cristãos de Gaza e cujo valor vai ser entregue à paróquia da Sagrada Família através, Catarina, da Fundação AIS. É isso mesmo, Paulo, e é de facto também uma iniciativa fantástica do Serviço de Animação Missionário do Patriarcado de Lisboa e que envolve a Fundação AIS porque, como o Paulo disse, portanto, todos os fundos que eles conseguirem recolher durante esta caminhada serão entregues à Fundação AIS e nós faremos esta entrega então à Paróquia da Sagrada Família, em Gaza, e como os nossos telespectadores também se recordarão, vivem cerca de 500 cristãos, homens, mulheres, crianças, algumas pessoas com deficiência também. É sem dúvida, Paulo, mais uma iniciativa louvável e que também nos deixa muito felizes porque também nos envolve a nós enquanto Fundação AIS, Paulo. Claro. Obrigado, Catarina. Para nos explicar tudo melhor aquilo que vai acontecer, e atenção à data, é já este sábado, dia 14, vamos escutar agora o padre Albino dos Santos, missionário da Boa Nova e também responsável pelo Serviço de Animação Missionária do Patriarcado de Lisboa. Olá, bom dia. Sou o padre Albino, da Sociedade Missionária da Boa Nova e atualmente também sou responsável do Serviço de Animação Missionário do Patriarcado de Lisboa. E hoje estou aqui convosco para vos informar e ao mesmo tempo para vos convidar para a nossa próxima atividade que nós vamos realizar no dia 14 de junho, com início na capela do Hospital Dona Estefânia pelas 9 horas e que tem o seu termo na sede de Lisboa. Nós vamos passar pela capela Nossa Senhora do Resgate das Almas e Nossa Senhora dos Perdidos ali na zona dos Anjos. Vamos depois passar também pela Capela Nossa Senhora da Saúde, no Martim Muniz, e depois subiremos para a Sé
neste sentido, quem entra também pela Porta Santa. E esta atividade que nós fazemos todos os anos visa também, neste sentido, mostrar aquilo que é uma experiência tipicamente missionária. Está muito identificada com o âmago daquilo que é ser missionário, que é caminhar, ir ao encontro, estar ao lado, estar junto do povo. E o próprio Papa Francisco, na bula Spes non confundit, dizia-nos isso mesmo, que peregrinar é de quem anda à procura um sentido para a própria vida. E o nosso patriarca também de Lisboa chamava-nos a atenção na carta pastoral das razões da vossa esperança, que a peregrinação é uma metáfora muito bela da nossa própria experiência cristã e experiência missionária. E este ano nós temos, como fazemos todos os anos, mas nós associamos um sentido sempre muito humanitário e também ao mesmo tempo muito cristão desta mesma caminhada. Este ano nós vamos recolher fundos para a paróquia de Gaza, que tem estado no coração dos papas, normalmente o Papa Francisco tantas vezes nos fala dessa experiência dramática que o povo está a viver, e também já do Papa Leão XIV, que tem preferido e que tem estado ao lado de dirigir muitas palavras de apoio para os nossos irmãos, não só cristãos, mas toda a comunidade que sofre imenso e que nós de alguma maneira vamos acompanhando através dessas imagens que nos vão chegando, dessa penúria, dessa fome, dessa miséria que afeta toda a comunidade, maiormente as pessoas mais velhas e as crianças. E neste sentido, nós apelamos a quem quer participar, são 10 passos, vamos assim dizer, pode dar menos, pode dar mais, pode aparecer a mesma sem essa contribuição, mas o sentido de todo o valor que nós vamos recolher será depois entregue à paróquia de Gaza. E neste sentido, para nós uma alegria muito grande ter esta parceria, esta colaboração da ajuda à Igreja que sofre, que tem sido protagonista e tem sido exemplar neste apelo e neste trabalho de sensibilização, mobilização de todos nós para esta realidade destas comunidades cristãs que estão a sofrer imenso. Portanto, o nosso valor vai ser entregue à ajuda à Igreja que sofre, que depois, por seus próprios canais, fará chegar de uma forma mais séria e transparente àqueles que mesmo precisam. Por isso eu deixo este convite, deixo este apelo. Podem visitar as nossas redes sociais da Missão Lisboa, do próprio site do Patriarcado de Lisboa, onde nós temos informação e onde também podemos inscrever-nos através do QR Code, ou mesmo aparecer simplesmente e depois fará a sua inscrição e a sua contribuição. Juntos podemos também fazer esta caminhada neste ambiente sinodal que nos levará realmente a levar mais um bocadinho de esperança àqueles nossos irmãos que precisam nesta fase muito difícil. Contamos convosco e até o dia 14 de junho, se Deus quiser. Um abraço. Mesmo a finalizar o programa de hoje, vamos apenas recordar que este ano é possível, já estamos na fase final desse processo, é possível fazer a consignação de 1% do IRS e que podemos e devemos fazê-lo para a Fundação AIS, para que a Fundação AIS tenha mais meios para ajudar mais cristãos perseguidos no mundo. Hoje falámos do Chile, falámos do Peru, falámos do Burkina Faso, de Macau, na China, de Angola, do Líbano. Tudo países onde a Fundação AIS está presente e em que a ajuda que se receber também através desta consignação do IRS fará, Catarina, seguramente toda a diferença. Sem dúvida, Paulo, e será sempre uma grande ajuda, qualquer que seja o país que for escolhido para ser aplicada então esta verba. Eu relembro uma vez mais os nossos telespectadores que o ano passado a Fundação recebeu aproximadamente 121 mil euros de consignação do IRS e este valor foi integralmente enviado para a Diocese de Pemba, exatamente para a ajuda de emergência para os deslocados de Cabo Delgado, de que falamos aqui tantas vezes no nosso programa. Aquilo que eu peço, Paulo, mais um desafio que eu deixo aos nossos telespectadores hoje é que quem nos está a ver e quem ainda vai entregar o seu IRS também para voltar a fazer esta consignação do seu IRS para a Fundação AIS, porque é uma maneira muito fácil de ajudar e é uma forma gratuita que nós temos de ajudar e sem dúvida que este valor recolhido faz a diferença junto destes países onde há tantos cristãos tão necessitados, Paulo. Seguramente. Vamos agora escutar uma pequena peça que elaborámos para si sobre isto, sobre a importância de se ajudar os cristãos perseguidos, também quando preenchemos a declaração de IRS. 505 152 304
A sua declaração de IRS salva vidas. Vidas de cristãos perseguidos, homens, mulheres e crianças traumatizados pela guerra, pela brutalidade do terrorismo. Com a sua ajuda, no ano passado a Fundação AIS apoiou muitos dos deslocados de Cabo Delgado, em Moçambique. Este ano, ao doar 1% do seu IRS, permite que a Fundação AIS duplique a sua ajuda. Onde há sofrimento e dor, também há sempre o consolo e a esperança de um padre, de uma irmã, de um catequista. Quando preencher a sua declaração, assine de cruz 505-152-304. 505-152-304. Lembre-se dos que sofrem. O mundo ignora-os. A Igreja acolhe-os. Ajuda a aliviar a cruz dos cristãos perseguidos. E assim, depois de recordarmos que podemos e devemos ajudar a missão da Fundação AIS também quando preenchemos a nossa declaração de IRS, chegamos ao fim do programa de hoje. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS, está tudo sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até para a semana, se os quiser.